As imagens mostram o momento em que o pediatra Carlos Roberto Naves Moraes é levado para a delegacia de Boa Esperança, no sul de Minas. O médico é suspeito de matar a tia, América Moscardini, de 78 anos. O crime teria acontecido dentro do pronto-socorro municipal. Carlos nega a acusação. Ele negou, imputando a responsabilidade aos médicos que estavam no local, dizendo que a vítima tinha uma alergia desconhecida pelos médicos e que os médicos teriam dado uma medicação a ela que causou uma reação alérgica. Acontece que quando ela chegou no hospital, a própria ficha do SAMU informava que ela não tinha alergias e nós colhemos alguma documentação dela também pretérita que indica que isso não existia. A idosa deu entrada aqui no pronto-socorro da Santa Casa com um quadro de embolia pulmonar. Ela foi trazida pela ambulância do SAMU. Passou pela sala de emergência, onde foi medicada, e logo em seguida foi encaminhada para a sala de observação. Dona América teve uma melhora significativa no quadro clínico e não apresentava mais riscos. Por isso, a equipe médica seguiu o plantão normal. Carlos, por ser médico e por ter trabalhado muitos anos aqui no hospital, tinha livre acesso. Ele disse para as enfermeiras que ele mesmo cuidaria da tia, que elas poderiam ficar tranquilas. Minutos depois, a idosa começou a passar mal e morreu. A equipe médica estranhou a morte repentina de Dona América. A desconfiança dos médicos teria deixado Carlos nervoso e ele teria começado a dar sinais de que algo poderia ter acontecido. Segundo o delegado, enquanto a vítima estava agonizando, Carlos pedia a todo momento para que os profissionais deixassem a tia descansar. Inclusive, para mais de uma pessoa, ele sugeriu que o oxigênio fosse desligado. Enquanto os médicos tentavam reanimar a vítima, Carlos teria ido ao banheiro ao lado da sala de observação. O fato do médico revirar o lixo chamou a atenção das enfermeiras, que decidiram chamar a polícia. Várias outras provas, o recibo do medicamento, caixas que foram encontradas ali no banheiro, né? As seringas e as próprias circunstâncias, né? Antes da chegada da polícia, Carlos foi embora do hospital. Atitude que aumentou ainda mais as desconfianças da equipe médica. Eles decidiram, então, olhar as imagens das câmeras. Foi aí que viram o momento em que Carlos foi até a farmácia do hospital. Segundo a funcionária, ele pediu uma medicação para dor muscular e pegou também uma seringa. Tudo sem prescrição do médico de plantão que estava atendendo a aposentada. Como ele era médico, ele ainda tinha acesso ao hospital, mas ele estava desligado da função dele lá. Ele se aproveitou disso para que ele sabia exatamente onde estavam os medicamentos. Ele se aproveitou da condição de médico e de familiar. Então, como médico, ele tinha livre acesso, pegava os medicamentos até com uma aceitação tácita do hospital, não era uma coisa legítima, né? Mas ele se valeu disso para colher esses medicamentos que ele usou para a prática do crime, se valendo de ser parente dela para ficar a sós com ela. Além do relaxante muscular, Carlos também teria aplicado cloreto de potássio na tia. Segundo o delegado, a mistura dos dois medicamentos podem ter provocado uma parada cardíaca. Os dois remédios são letais e ele injetou isso no músculo do braço direito dela. Ele sabia que se fosse na veia também poderia causar morte imediatamente ali, mas ele deu preferência para essa outra opção, né? São informações que os médicos disseram para a gente, que se esse cloreto de potássio fosse injetado diretamente na veia, o óbito dela seria mais rápido e menos doloroso. Depois da morte, Carlos sugeriu que não fosse feita a necrópsia. Ele, por exemplo, tentou evitar que o corpo fosse encaminhado para a necrópsia no ML em Varginha. Ao saber que o corpo seria encaminhado para lá, ele debateu com o pessoal do hospital, falando que ele mesmo declararia o óbito, porque se ele declarasse o óbito, ele poderia esconder o crime que ele tinha praticado. Carlos foi preso na tarde desta quinta-feira, assim que ele saía de casa. Ele vai responder por homicídio qualificado. Logo após a prisão do médico, 3 pessoas procuraram a polícia. Flaviana é uma delas. Segundo a mulher, há 12 anos, esteve com o filho no hospital e foi atendida pelo Dr. Carlos, que estava de plantão. Olhou ele certinho, falou que não tinha nada, que não ia passar o guia de internação e nem medicamento, que ele não tinha nada. Horas depois, a criança de 1 mês e 3 dias morreu. Eu dei um banho nele, de mamar, pus ele para dormir. Na madrugada, meu filho falece do meu lado e eu nem vi meu filho morrendo. Para chegar no pronto-socorro, o Dr. Carlos falar que não tinha
que agora não tinha mais jeito, que ele já estava morto, que deveria ter corrido com ele antes, só que foi erro dele. Flaviana afirma que o médico mentiu quando disse que não estaria no plantão. Só que nós chegamos lá 3 horas da manhã, ele estava sentadinho lá no pronto-socorro. Ele era o médico do plantão. Foi o próprio Dr. Carlos que assinou a certidão de óbito da criança. Segundo a mãe, teria sido ele que também fez o exame do ML. Até hoje, o resultado, que apontaria as causas da morte da criança, não saiu. Até hoje eu não sei qual foi a causa que meu filho morreu. Isso tudo para mim me machuca. Era para meu filho estar aí, ó, com 12 anos. Saudável. Além do filho de Flaviana, outros 2 casos também vão ser investigados. A morte de uma mulher e de uma menina. Nós temos informações também de outros casos de bastante tempo, de mais de décadas atrás. Mas ainda assim, acho que é interessante a gente olhar isso para traçar um perfil, né, desse suspeito. Além disso, a polícia também tenta descobrir a motivação do crime. A América morava sozinha e não tinha filhos. E era justamente o sobrinho que cuidava dela. Chegaram várias outras informações aqui que geram várias outras teses, mas nada consistente. Então, no momento, a gente ainda acredita que tenha sido em tese para poupar o sofrimento dela.